Boa noite, padaria espiritual. Que bom poder encontrar tantos rostos que enchem meu coração de amor. Hoje achei que a Copa do Mundo ia nos desfalcar. Pelo contrário, tem até um pouquinho mais. E gente que não aparecia há algum tempo voltou. Me alegra muito sempre lembrar de que a gente não está sozinho nessa caminhada de se aproximar de Deus e de se fazer útil da forma que o coração pode, para trazer um pouco mais de invisível, de imaterial, de alma, de espírito, de amor, de paz para esse mundo. Muito bem-vinda, La Susana Barque, minha irmã Melissa, minha madrinha Zulema, minha irmã Bianca, Mônica querida, senti sua falta. Mamita Meluzina, para sempre mama. Irineu, meu irmão, Rogena, Mama Eva, meu pai Paulo, boa noite. Para quem vem a primeira vez ou assiste essa gravação, hoje o nosso encontro vai ser um pouco diferente dos outros. Os últimos nós nos dedicamos às cartas de Paulo. Mas meu coração estava tão inquieto, pedindo para voltar para o Evangelho, e hoje nós vamos nos dedicar à leitura do Sermão da Montanha. Ele se encontra de forma mais explícita no Evangelho de Mateus. Já estou falando isso desde já para vocês poderem, caso queiram, pegar a Bíblia e já procurar. É o primeiro evangelho do Novo Testamento. Se inicia no capítulo 5, mas o capítulo 5 merece uma atenção especial. Acho que nem no encontro de oração a gente conseguiria conversar bem sobre ele. Então eu escolhi iniciar no capítulo 6. Vamos ver se a gente consegue também ler o 7, que são dois capítulos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é como se fosse um resumo da ética cristã, ou na linguagem popular, a receita de bolo para não perder essa encarnação, a receita de bolo para não ser um boca aberta nessa vida, se fazendo de desentendido. Então, nesse Sermão da Montanha, a gente vai poder, hoje nos capítulos 6 e 7, receber uma orientação muito clara de como a gente deve se conduzir no mundo, como a gente deve se relacionar com Deus, que é o propósito desse grupo de oração: restaurar a cada 15 dias a nossa relação com Deus. Mas não é só por isso que vai ser diferente o nosso encontro, ele também vai ser diferente porque geralmente nós fazemos uma meditação em silêncio, que é a meditação, oração de contemplação, que Teresa de Ávila, Teresa de Jesus ou Santa Teresa ensinava às suas monjas. E hoje nós vamos praticar o exicasmo. Para quem não está habituado, o exicasmo é uma prática de oração central no cristianismo oriental, que são as igrejas que têm uma liturgia diferente da igreja romana. Algumas igrejas orientais estão unidas à Igreja Católica Apostólica Romana, outras não. O fato é que os primeiros escritos dos primeiros praticantes e monges cristãos vieram do Egito e de regiões que hoje a gente entende como esse cristianismo oriental. Os padres do deserto, os primeiros eremitas, todos eles partilhavam uma prática de oração fundamentada nessa prática que a gente vai fazer hoje, que é o exicasmo. Para praticar o exicasmo, geralmente nós fazemos isso no recolhimento do nosso quarto, com o nosso cordão de oração, que é um cordão que pode ter 50, 100 ou 300 nós, e é contando esses nós, repetindo uma frase muito simples que se ora. Então,
Hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer um pequeno centramento, ouvindo o cântico de Daniel, que já se transformou na ode à criação, à Pachamama, à Mãe Terra, à nossa casa comum, à beleza maravilhosa do universo, para a gente se embriagar, percebendo que essa beleza canta louvores ao Senhor. E depois vamos fazer a leitura. Então, quem desejar já pode deixar Mateus no capítulo 6. Eu vou buscar conduzir esse encontro, lembrando que esse encontro é um espaço aberto para as contribuições. Então, após a leitura, nós podemos partilhar o que a gente sentiu e o que o nosso coração deseja compartilhar com o grupo, tá bem? Então, a gente pode ficar numa posição bem cômoda para fazer a conexão com o nosso coração, porque se o coração não participa, nada funciona bem ou nada tem profundidade. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Fechamos os nossos olhos, sentindo esse cântico de Daniel, abrindo o nosso coração. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terras, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Mananias e Azarias, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Com toda a nossa alma no nosso coração, nos abrimos, baixando as defesas, pedindo ao nosso espírito que nos tome para que a gente possa aprender com as palavras de Jesus. Podemos abrir os nossos olhos e fazer a leitura dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que estais nos céus. Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz tua direita, para que tua esmola fique em segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. E quando orar, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de vocês pedirem. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Não ajunteis para vós tesouros na terra,
onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só centímetro à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao fogo, não fará ele muito mais por ti, homem de pouca fé. Por isso não andeis preocupados, dizendo: que iremos comer, que iremos beber, que iremos vestir? De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidades de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. São muitas pérolas nesse capítulo. Não vou ler mais porque já é tanto para a gente sentir. Nesse capítulo 6, é claro que Jesus ensina o Pai Nosso, que em si já é uma pérola preciosíssima, mas muito ele fala em recompensa, muito ele fala em segredo, e também fala, nesse trecho final, de um tesouro que se ajunta, de preocupações, de fé. E refletindo hoje sobre esse capítulo do Sermão da Montanha, fiquei pensando qual a relação de uma coisa com a outra, porque é difícil a gente lembrar tudo isso, né? A cada instante, imagina. Para cada versículo serve para uma situação diferente da vida, né? E nem sempre a gente sabe onde encontrar o remédio para as nossas aflições ou a nossa ignorância no cotidiano. E fiquei pensando qual é a chave que resume tudo, né? Na minha cabeça de professor, pensando o que seria o resumão, a cola para a gente escrever na mão e olhar na hora da prova, né? Da prova da vida. E me recordei de uma época na minha vida que alguns de vocês acompanharam, onde eu estava muito preocupado de agradar a Deus, né? Muito preocupado e de seguir as leis, de seguir o exemplo de Jesus. Eu ainda morava na minha cidade natal, em Fortaleza.
E eu vi algo do meu diretor espiritual que me impactou muito, e na época eu não entendi muito bem, achava que ele estava equivocado, mas hoje eu sei que ele tinha razão. Ele disse: de nada serve ser esse, não lembro qual é a palavra em português, mas era esse santinho, né? A pessoa metida a santa, porque pro mundo tu nunca vai ser santo. E se tu parecer santo, isso é só uma aparência. É o culpa de ser santo apenas para Deus, para o resto não importa. Então, o resumo desse capítulo talvez seja a recordação de Deus e refletir sobre isso. Acreditamos em Deus? É uma pergunta retórica, mas eu faço a vocês. Vocês acreditam em Deus? Sentem Deus? Tem Deus como uma convicção dentro do coração de vocês? Esse Deus é bom? Esse Deus observa cada uma das coisas da criação e cuida de cada uma delas? Pergunta ao teu coração. Esse Deus se importa contigo? Esse Deus do qual a gente fala atende às tuas necessidades e te conhece profundamente? Então, se a gente recorda disso, as coisas ganham a dimensão real delas. E uma doença que te ameaça a vida não te perturba. E uma situação incerta que põe a tua vida de cabeça para baixo e te obriga a recomeçar, não te aflige. Uma desavença na tua família ou no teu trabalho, ou algum tipo de perseguição ou injustiça que tu sofre, não faz nenhuma onda na tua paz interior. Por quê? Porque existe sempre a recordação de Deus. E o remédio para tudo é a recordação de Deus. Ou seja, se tu faz e te preocupas que os outros enxerguem, ou seja, como as monjas da Teresa de Ávila dizia, se alguém fala mal de você, se certifique de não se defender. Se falam mal de você, melhor para você. Porque os outros falam realmente não importa, bem ou mal. No bem, no elogio e na crítica tem a mesma armadilha, que é tu se voltar para um juízo que é absolutamente desimportante. Se a tua subsistência vem do teu trabalho e tu estás convencido de que tu é a fonte da tua riqueza, de que tu é a única pessoa que sustenta as tuas próprias necessidades, basta que o mundo dê um chacoalhão e uma crise econômica ou um chefe antipático que te demite, vai te lançar num abismo de incerteza. Mas quem é que põe teu coração para bater e digere o lanche que tu comeu antes da reunião e está agora mantendo tudo no seu fluxo? Então a gente deve se importar com a recompensa do que é feito em segredo, quando ninguém olha e quando ninguém vai nos aplaudir. A oração que a gente vai praticar depois dessa fala é uma oração que a gente vai partilhar juntos, mas o melhor dela é fazer em absoluto segredo e que ninguém no mundo se entere de que tu fala com o Senhor e que tu ora no segredo do teu quarto, porque assim tu não corre o risco de se distrair. É bem verdade que um grupo de oração quebra a nossa inércia e talvez esse seja o único momento para alguém de parar e orar e ler a Escritura ou criar espaço no seu coração. Tudo bem, é melhor do que nada. Mas o melhor é a gente orar quando ninguém sabe que a gente está recordando de Deus.
A recordação de Deus, de onde realmente a gente está construindo a nossa casa, é o que pode nos dar a tal recompensa. A recompensa não é numa vida após a morte. Se for, vai chegar a seu tempo. A recompensa é viver a paz, que não é a paz do mundo, mas a paz do Cristo, como a gente bem estudou no Evangelho de João. Essa é a recompensa que é dada em segredo, que acontece no teu coração e realmente nada te turva. E mais que se beneficiar, a gente ganha a possibilidade, se assim a gente quiser, de passar adiante. Essa nova, boa nova, esse evangelho, que não é necessariamente a escritura, mas um olhar que penetra na alma do outro e diz: Tu crê em Deus? Por que tu estás tão aflito se tu tens um Pai que atende todas as tuas necessidades? Esse capítulo 6 conclui com talvez a passagem mais bonita do Evangelho de Mateus. Para mim é mais bonita até do que a oração Pai Nosso. Quando ele diz, até me emociono: Olhai os lírios do campo, que não trabalham nem fiam, e eu te garanto que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Essa erva que existe hoje e amanhã é lançada ao fogo, não valerá tu mais do que ela? É importante recordar disso para que o mundo não nos convença de que tudo está cada vez pior, de que a inteligência artificial vai tomar as mentes humanas, de que o extremo conservadorismo e a separatividade vai se estabelecer nas nações e que a guerra vai ser o pão de cada dia dos povos. Essa narrativa se esquece de algo principal, que é a recordação de Deus. Que a gente saiba aplicar isso ao nosso cotidiano. E no momento onde a gente esquecer, que a gente possa olhar os lírios do campo, olhar os pássaros. Por isso é tão bom olhar para a natureza. Cada coisa se ocupando de ser o que é, sem se preocupar com o dia de amanhã. É óbvio que isso não é uma licença para inconsequência o excesso. Mas pergunto ao meu companheiro Irineu: o que é que vai adiantar ele se preocupar se a filha dele vai nascer amanhã ou depois da manhã ou nessa madrugada? E se ele faz tudo o que está ao alcance dele para estar preparado, o que ele vai poder fazer de fato na hora que esta criança abençoada decidir nascer, na hora que ela deseja, entendendo ela como um anjo que está totalmente ligada a Deus? E da forma que Deus compreende que é necessário ela nascer. Então, eu dei o exemplo do Irineu porque outro dia estávamos conversando sobre isso. Podemos nos preparar para os piores cataclismas, mas quem é que pode resolver uma prisão de ventre ou uma dor de dente, que são coisas que às vezes nos fazem parar e ficar estatelado numa cama? Não nos preocupemos tanto com os reis e com os castelos, porque essas coisas ruirão. Vamos nos ocupar de recordar de Deus e nos aproximar dele, para que a gente possa fazer o trabalho que só a humanidade desperta pode fazer. Recordar a nossa natureza verdadeira, recordar a nossa filiação de quem somos pai, de quem somos filhos de pai e de mãe, e que é muito importante que toda a humanidade recorde isso, para que os corações se abram e, pela recordação desse Pai do céu, tudo se encaixe como uma mágica
e cada um de nós receba o que precisamos, sem que precisemos juntar, nem guardar, nem desconfiar, nem temer que nos falte e por isso ser menos generoso. É uma grande caridade que a gente pode fazer, passar adiante essa recordação. Alguém gostaria de partilhar o que está sentindo no coração antes da gente fazer a nossa oração desse caso? Eu gostaria de partilhar um pedaço do sonho. É, eu sonhei com, com foco na Malena, no Matias e o Tom. E era uma luz tão grande, era tanta alegria. Aí eu acordei com a sensação de que era a energia do pai, a energia da mãe e na energia do filho, a unidade do todo, né? É simbolizada nessa trindade, né? E que trindade, né? Você poder fazer, viver uma manjedoura, porque quem já viu essa criança, é impossível não sorrir com todo o coração. Que coisa mais linda esse olhar de inocência de um ser que ainda não se separa. Graças, Dinda. La Susana, parla. Bueno, la Susana está Susana porque não conseguiu trocar para Marisol, que é o ser que eu sou. Susana é um enfeite, né? É, eu costumo dizer que sou portadora de uma fé inabalável. Eu posso contar tantos milagres que já aconteceram com a minha vida que daria um encontro. Por que isso? Porque a fé, a verdadeira fé, ela não teme nada. A verdadeira fé, ela está completamente entregue. Não existe sentir assim no meu coração. Não existe sentir o verdadeiro amor de Deus e ter medo. Ou você se entrega de corpo e alma à absoluta certeza de que você é filho de pai e mãe e de que nada acontece sem a vontade do pai e da mãe, ou então você ainda não sentiu o verdadeiro poder de Deus no coração. É isso que eu sinto. E é assim que eu vivo minha vida, em um total desapego ao que virá. É isso. Graças, Marisol, meu amor. A Mônica mandou um coraçãozinho. Eu digo porque a gravação não aparece o rosto de vocês, então, para quem assistir a gravação saber quem está falando e o que está acontecendo, né? Alguém mais? A gente pode então tirar o nosso cordão de oração. Caso você não tenha, não vai fazer diferença. Hoje não vamos fazer 100 repetições, porque a gente acabou de ler ali no Evangelho de Mateus que não adianta ficar repetindo, né? Então nós não vamos nos preocupar tanto com a quantidade de repetições. Nós vamos fazer quantas repetições o nosso coração sentir. Nós vamos ficar em silêncio, essa é a proposta. E como eu sei que vocês não gostam muito de ficar abrindo e fechando o microfone, eu vou fazer algumas repetições. Mas quem sentir vontade de fazer uma repetição, apenas ligue o seu microfone e faça. Nós não vamos repetir seguido, uma atrás da outra, como se faz
no exicasmo, né? A gente vai pegando e vai repetindo 100, 300, 1000. Tem gente que faz 10.000 num dia. É uma possibilidade. Mas nesse grupo, nós vamos prestar atenção no silêncio que acontece depois que alguém fala: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Então a gente vai fazer uma repetição e desfrutar do silêncio, que pode ser de 1 minuto, pode ser de 5 minutos. A gente não está preocupado. Deixa a tua mente bem sentadinha, só ouvindo o silêncio. E quem quiser sentir no coração de falar, apenas liga o microfone e diz: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Essa é a proposta da oração desse caso. Não nos preocupemos com erros, com atropelos, porque não existe erro nesse silêncio, na nossa vontade de partilhar essa oração. Então podemos fechar os nossos olhos e vamos trazer a nossa intenção para a oração dessa noite. Examina o teu coração. Examina as pessoas que estão aí dentro do teu coração. Quem tu ama. Examina os rostos. Examina as tuas aflições. Não te faz de santo, porque teu Pai conhece o teu coração. Traz ao teu coração o que de fato está aí diante de ti. Sente no teu coração a intenção dessa súplica por misericórdia. E recorda também os mais fracos, os doentes nos hospitais, os famintos anônimos, os atingidos por todo tipo de intempérie e desastre social ou natural, as crianças sem lar, os encarcerados, as viúvas e as mães que perderam seus filhos, e também os trabalhadores da luz, de todas as denominações e tradições que também estejam no nosso coração, para que se inflame a sua coragem e percamos a timidez. Sente no teu coração todas essas intenções. Este somos nós, o outro somos nós. E do fundo do teu coração, diz com toda a tua alma: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia.
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós.
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de nós. Guardamos no nosso coração as sementes de luz que chegaram desde o Espírito da Verdade até o mais íntimo do nosso ser. Te peço, Senhor, que nos abençoe, que ponha a tua mão sobre a nossa cabeça, que alimente o nosso pensamento com toda a bondade que vem de ti, que as nossas palavras sejam consolo e caridade. Retira das nossas ações todo egoísmo e ajuda a que os nossos olhos encontrem sempre a luz e a tua expressão em cada ser e situação. Nos ajuda a te conhecer e recordar de ti. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe e abençoe a todas as pessoas que fazem parte dessa padaria espiritual e a quem essa gravação chegar a qualquer tempo, em qualquer momento, na recordação sempre presente do teu santo nome. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós. Com muita suavidade, a gente pode abrir nossos olhos, sem fazer movimentos muito bruscos. Só para olhar um pouco para as irmãs e os irmãos que chegaram hoje e agradecer a cada um com um olhar, com o coração. A paz de Cristo acompanhe vocês, a cada um de nós. Muito agradecido por mais esse encontro. Muitas bênçãos e principalmente muita recordação de Deus e da nossa natureza verdadeira. Um abraço bem forte em cada uma e em cada um de vocês.